Olá, como é bom estarmos juntos mais uma vez. Pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santo São Paulo, trazendo sempre para você uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais diários, que eu sempre inicio contando com a sua ajuda. Preciso que você acesse o link, vá lá no canal do YouTube e assista o devocional até o final. Veja se você é inscrito, se não for, inscreva-se. Ative os sininhos para receber as nossas notificações e o que é mais importante, compartilhe com o máximo de pessoas para que cada vez mais pessoas recebam sempre, diariamente, uma palavra de Deus, uma palavra de reflexão, de conforto, de consolo. A nossa meditação de hoje tem como título: Não tire o foco de Jesus. O texto, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2 diz o seguinte: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Veja, esse texto de Hebreus nos diz que nós estamos aqui enfrentando uma espécie de maratona da vida. A vida é uma maratona, é uma corrida. E para enfrentarmos essa maratona, para vencermos, para chegarmos ao final dessa maratona chamada vida, o texto nos diz que nós temos que correr com perseverança. E como correr com perseverança? O autor diz, olhando para Jesus. Quando nós fixamos os nossos olhos, quando nós mantemos o foco em Jesus, vamos nos desvencilhar de tudo aquilo que está ao nosso redor, de toda desmotivação, de todo empecilho, de todo infortúnio. Vamos manter o foco em Jesus, porque o texto diz que ele venceu. Ele não se deixou levar pela vergonha, pelas situações adversas. Ele tinha um alvo, tinha um propósito, e ele não abriu mão desse alvo, desse propósito. Nós também precisamos ter alvo na vida, precisamos ter propósito na vida. E nessa maratona da vida, para chegarmos até o final, precisamos manter o foco em Jesus. Ele é o nosso referencial, ele é o nosso parâmetro. Enquanto estivermos mantendo o foco em Jesus, vamos caminhando, vamos adiante, vamos prosseguindo. Mas se de alguma maneira desviarmos o foco em Jesus, vamos ficar paralisados ou retroceder. Certa feita, o livro de Mateus capítulo 14 conta essa história. Os discípulos estavam no barco, começou a vir uma grande tempestade e, num determinado momento, eles veem Jesus vindo em direção a eles, no meio daquela turbulência do mar, ele andando calmamente sobre as águas. E Pedro ali pede Jesus assim: é realmente tu? Peça que eu vá até a sua direção. E Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas enquanto estava mantendo os olhos em Jesus. Mas num determinado momento, Pedro tira os olhos de Jesus, começa a olhar ao seu redor, vendo aquelas ondas bravias, vendo aquela tempestade no mar. Ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Mas Jesus vai lá, pega Pedro pela mão e leva ele seguro até o barco. Isso nos mostra que quando estamos focados em Jesus, nós prosseguimos, estamos indo adiante. Mas se olharmos para as dificuldades, se desviarmos o olhar de Jesus, olharmos para a tempestade, para as dificuldades que estão ao nosso redor, vamos naufragar na fé, vamos ficar paralisados nessa maratona chamada vida, ou até mesmo retrocedermos. Mas a vida não é feita para quem está parando
em qualquer dificuldade. Como já disse alguém, né? A vida é para quem topa qualquer parada e não para quem para em qualquer topada. Você tem que prosseguir. Você tem que caminhar, como disse, ó, corramos com perseverança, diz o autor de Hebreus. Olhando sempre para Jesus. Então você precisa manter o foco em Jesus. É Ele quem vai te orientar, Ele quem vai te dar motivação, quem vai te dar estímulo para você vencer a despeito e apesar das dificuldades em que você está envolvido. Mantenha o foco em Jesus. Ele não desistiu, Ele não abriu mão do propósito que Ele tinha. Você também precisa ter Jesus como seu referencial, como seu parâmetro e continuar caminhando nessa maratona chamada vida. Não parem. Na maratona da vida, os vencedores são aqueles que não desistem. Na maratona da vida, aqueles que desistem nunca vencem. Na maratona da vida, precisamos ter o nosso foco em Jesus. Mantenha o foco em Jesus e prossiga. Ele vai te dar orientação, vai te dar força, vai te dar tudo aquilo que você precisa como provisão, como suprimento para continuar caminhando na vida e não desistindo por nenhum dos problemas que se levantem. Lembre-se de Pedro, enquanto está olhando para Jesus, ele caminha sobre as águas. Não importa se o mar está bravio, não importa o tamanho da tempestade. Enquanto você está com foco em Jesus, você vai caminhar sobre as águas. Você vai vencer a tempestade. Então, não tire o foco de Jesus. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, eu oro mais uma vez como eu tenho feito todos os dias. E eu peço encarecidamente em nome de Jesus. Abençoa essas pessoas que têm assistido esse devocional. E hoje especificamente, para que elas aprendam a ter o foco em Jesus, para que elas aprendam de maneira nenhuma tirar os olhos, afastar os olhos, desviar os olhos de Jesus, mas que tenham Ele como padrão, como referencial, como motivação para vencerem as dificuldades que se levantam na vida deles, para prosseguirem. Pai, supre cada uma das suas necessidades e os abençoa grandemente em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Esse é sempre o meu pedido, o meu desejo para você. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Não tire os olhos, não tire o foco de Jesus. Amém.